A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico voltou a reduzir a previsão de crescimento do PIB brasileiro em 2019. Agora, segundo a OCDE, a projeção é de 1,4%. A se confirmar, esse resultado será o 9º ano em que o país terá um crescimento econômico inferior à média mundial de 3,2%. Os dados sociais também são preocupantes. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, no rastro da crise, a desigualdade no país acaba de alcançar o nível mais alto desde 2012. O governo Bolsonaro sustenta que a solução passa fundamentalmente pela aprovação da reforma da Previdência, que tramita aos solavancos no Congresso Nacional. Eu vou conversar hoje com o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, que é presidente da revista Mercado Comum e da Associação dos Economistas de Minas Gerais e vice-presidente da ACEMINAS, a Associação Comercial e Empresarial de Minas. Muito bem-vindo, Carlos Alberto. Muito obrigado, Vivi. Carlos Alberto, como é que você descreveria esse momento da economia com esses prognósticos? Como é que você vê, no geral, esse momento? Eu afirmaria que esse problema, essa questão da impossibilidade do país se reconciliar com as taxas de crescimento vigorosas, contínuas, consistentes e sustentáveis, já vem de longa data. Eu diria que nos últimos 30 anos, o Brasil, na obsessão, em primeiro lugar, pela estabilidade econômica, e agora com a questão da Previdência e da questão do ajuste fiscal, nós perdemos totalmente o senso do desenvolvimento e do crescimento econômico. Eu sou da opinião, eu tenho utilizado uma expressão e que rotula esses momentos em que o Brasil passa como o equivalente a uma síndrome do raquitismo econômico. E volto a uma frase que foi dita pelo saudoso presidente Juscelino Kubitschek, o profeta do nosso desenvolvimento, que ele afirmava a seguinte maneira. Ele tinha uma frase que ele afirmava da seguinte forma: país que não cresce é país condenado. É país condenado à miséria, ao subdesenvolvimento. A miséria e o subdesenvolvimento são, em última análise, os maiores inimigos da democracia. Você acha que foram escolhas não desenvolvimentistas que nos trouxeram ao que nós estamos vivendo agora? Mesmo levando em consideração os diferentes governos que nós tivemos? Sim, se configura até um pouco mais recentemente uma certa obsessão atávica na busca da estabilidade econômica. Percorrida essa fase, nós estamos entrando agora numa outra, que é a obsessão do ajuste fiscal. Nós ficamos 30 anos obcecados simplesmente com a estabilização de preço da moeda, como se aquilo fosse o bem mais importante. É importante, mas não é o absoluto, o total. Nós temos exemplos do tipo, por exemplo, o governo de Salazar, que foi durante quase que 40 anos em Portugal, em que a economia portuguesa era estável, câmbio estável, você tinha até um certo equilíbrio nas contas públicas, câmbio perfeitamente estável, só que tinha um problema. A economia não conseguia crescer. Ao final do mandato dele, Portugal se transformou num dos países mais atrasados da Europa. É a característica do Brasil. Nos últimos 30 anos, nós não conseguimos crescer. Nós estamos adentrando no 9º ano seguido em que crescemos a taxas inferiores à média mundial. Isso significa dizer o seguinte, que nessa década, em nenhum ano, nós apresentamos crescimento nem próximo da média mundial. E já existem projeções do FMI indicando que para nós retomarmos os níveis da renda per capita que o Brasil tinha em 2010, isso só será possível de encontrar esse nível que nós perdemos no ano 2024, se até lá nós crescemos acima de 2,5% ao ano. Agora, Carlos Alberto, dentro dessa lógica que você está colocando, não é, que são escolhas erradas, que abriram mão do desenvolvimento, a pergunta que vem à minha cabeça é por que tem que se escolher estabilidade e ajuste fiscal a custo de desenvolvimento? Não é possível se trabalhar as duas coisas, ou é necessário se fazer escolhas sim
e é isso que está nos impedindo. Você fala em obsessão, mas nós não temos realmente uma séria crise fiscal e nós não tivemos também falta de estabilidade no passado? Sim, mas aí é onde reside o principal problema. Quando o país não cresce, ele passa a ter problema de receita, de arrecadação. Então, na grande verdade, a despesa é como um numerador diante de um denominador baixo. Quando você tem um denominador baixo, é uma explicação até aritmética. Quando você tem uma receita baixa, toda a despesa fica alta. Então, o que está acontecendo com o Brasil? Ele fica nesse círculo vicioso. A grande questão é o seguinte, o país tem que colocar como meta principal a de se transformar em país desenvolvido. Essa é a premissa número 1. Falta ousadia aos nossos completamente. A segunda, não, e visão internacional. A segunda grande questão é que você tem que colocar o que é preciso para se transformar num país, numa nação desenvolvida. É você ter um crescimento econômico vigoroso, contínuo, persistente e sustentável. O que significa dizer isso? Não precisa nós repetirmos o crescimento do Brasil, por exemplo, da era JK, em que crescimos a uma média de 8%. Aliás, é bom destacar que em 1995 a economia brasileira era maior do que a da China. E hoje, passados aí 25 anos, a economia chinesa... Era 7 vezes maior? É 7 vezes maior do que a brasileira. E vamos atentar para um detalhe. Em um governo comunista, mas numa economia capitalista e de mercado. Aí que está a grande diferença. Então, portanto, eu acho que além de nós devemos ter meta de crescimento vigoroso, nós temos que colocar como uma grande missão nacional nos transformar em país desenvolvido. E não precisa ficar inventando roda. É pegar esses modelos que foram implantados por esses países considerados desenvolvidos, de primeiro mundo, que deram sucesso, e aplicá-los aqui no Brasil. Agora, o governo Bolsonaro, ele acena com a reforma da Previdência, que está tramitando no Congresso Nacional, como a grande solução, a solução básica para se retomar o desenvolvimento, para acenar com perspectivas do país ser confiável, para atrair investimentos. Como é que você vê essa argumentação do governo, do próprio ministro da Economia, da equipe econômica e do próprio Bolsonaro em relação à reforma da Previdência como sendo um grande aceno para a retomada do crescimento? Eu até concordo que a questão previdenciária no Brasil é um problema e uma questão que necessita um tratamento urgente. Mas ele não é o único problema e talvez nem o principal. A gente tem que considerar que a Previdência, quando se fala que ela é a maior despesa dos governos nos 3 níveis, União, Estados e municípios, a gente tem que tomar certo cuidado, porque é a única despesa que tem uma receita vinculada. Então, esse cálculo de chegar e dizer que ela nos custa 700 bilhões aos cofres públicos, isso não é uma conta exata. Nós temos que considerar o déficit. Esse déficit é 200 bilhões de reais. Aí ele cai para a categoria de terceiro lugar. E você sabe qual que é o primeiro maior gasto brasileiro? É com juros. Só no ano passado o país gastou 400 bilhões de reais de juros incidentes sobre a dívida pública brasileira. Este é o maior gasto. Vou dar um outro exemplo. Só nesta década, de 2011 a 2018, o Brasil gastou, a título de pagamento de juros da sua dívida, o equivalente a $1 trilhão. $1 trilhão significa metade do que é um PIB brasileiro. Imagina se um quarto desse $1 trilhão, ou seja, 250 bilhões de dólares, tivessem sido aplicados em infraestrutura. Com toda certeza o país seria outro, o nível dos nossos problemas seriam bem menores. E atente para o detalhe, tem 30 anos que o Brasil pratica uma taxa de juros real campeã em todo o mundo. E com um detalhe, enquanto o mundo inteiro paga, em boa parte, cerca de 70%, taxas de juros negativas a seus investidores.
A preocupação da gente discutir a questão da economia passa não só pelos números evidentes, né, na situação que nós estamos, mas também porque a gente vê uma crise, especialmente nós que somos do mundo político, vemos uma crise se avolumando, né, especialmente na relação do Congresso, do Executivo com o Legislativo, impasses grandes, institucionais, e a gente vê o presidente da República com um desinteresse ou uma incompetência realmente nessa articulação. Na sua opinião, qual é o peso que esse problema, que vem crescendo e trazendo algumas consequências, que peso tem para a situação econômica do país? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que se despolitizar e desideologizar a discussão e o debate econômico. E o debate econômico tem que ser voltado principalmente para um projeto de nação, em que o desenvolvimento tenha que tomar a primazia sobre todos os demais temas. Com um outro detalhe, tanto partidos quanto os diversos poderes têm que sair dessa mesquinharia de imaginar apenas projetos de poder e pensar em projetos da construção de uma nova nação. Sem ocorrer isso, nós não sairemos desse impasse que estamos aí hoje. Outra grande questão é o seguinte: a gente tem que sair do conjunturalismo das discussões efêmeras. Nós temos que ter planejamento estratégico, principalmente de longo prazo, no sentido de nos imaginar numa situação que no passado nós já tivemos e podemos repetir, de crescimento vigoroso e contínuo. Sem isso, não há solução. Como é que você enxerga a equipe econômica, o papel do Paulo Guedes, o próprio Paulo Guedes, nesse contexto? Eu acho que o Paulo Guedes, a gente fala até a mesma linguagem, em boa parte. Ele está certo em atacar o problema aqui, expressivo da Previdência Social, mas isso não é o suficiente nem o bastante. Basta dizer o seguinte: nós estamos com 28 milhões de desempregados. Nós vamos somar mais um contingente de 40 milhões que estão em atividades informais. Se juntarmos, nós temos 2/3 da força de trabalho brasileira sem contribuir para a Previdência Social. Só isso já é uma justificativa para explicar a situação dela. Agora, a parte das questões da diminuição da natalidade e do aumento da expectativa de vida. Então, a questão do rombo da Previdência tem que tomar certos cuidados. Que, em primeiro lugar, uma das causas também é por causa, uma das causas é também a questão que o país não consegue crescer. O país não consegue crescer, as empresas não faturam. Elas não faturam, não dão lucro. Não dão lucro, elas não pagam imposto de renda e nem efetuam a contribuição social sobre o lucro líquido, que, em última instância, tem a destinação para a Previdência Social. Então, eu acho sim, ele tem um caminho, está indo na direção certa, mas não é o suficiente nem o bastante. Com outro detalhe, a repercussão dela é no médio prazo. Nós precisamos resolver a questão desses desempregados. Agora, você está lembrando aí a situação do desemprego no Brasil e a quantidade de gente que não paga a Previdência. Parte da proposta da reforma é justamente um outro modelo de sustentação da Previdência, uma outra Previdência que é a de capitalização, que não conta nem com recurso do governo, nem com recurso do patrão. O empregado sozinho tem que pagar a sua própria Previdência. O que a gente sabe que existem modelos que não funcionaram bem quando isso foi implantado. É sempre lembrado o caso do Chile. Qual é a sua visão disso dentro dessa reforma? Né? Porque você está se remetendo a um modelo solidário, não é? Que é esse, não é? Que os jovens estão bancando os mais velhos, estão bancando quem se aposenta. Eu discordo da tese da capitalização. Eu acho que esses recursos eles deveriam servir para financiar o desenvolvimento. Eu próprio tenho experiência de capitalizações como investimento que fracassaram profundamente no Brasil. Eu não conheço uma capitalização como papel, como investimento no Brasil que foi bem sucedido. Por que não é bem sucedido? O que pega? Os rendimentos, e muitas das vezes, em função de inflação ou em função de juros, etc., essa capitalização não consegue acompanhar essa inflação.
mesmo como investimento. Eu tenho dois casos, não vou explicitar, de dois grupos econômicos, que eu cheguei a fazer, inclusive, capitalização por 10, 15 anos, e quando eu fui resgatar, eu resgatei valores equivalentes a cerca de 25% do que eu apliquei. Quer dizer que se for pensar, então, numa aposentadoria de uma pessoa que contribuiu sozinha... Eu acho que você pode até ter uma parte... Ela pode ter uma velhice com sérios problemas, eu acho seria que isso? você pode até ter uma certa parte em títulos de capitalização. Mas o ideal é você não colocar todos os ovos numa cesta só. E um país como o Brasil, que não tem recursos financeiros para investimento ou para financiamento do longo prazo, nós não podemos abrir mão desse recurso para financiar os nossos processos, principalmente produtivos e empresariais, voltados para o crescimento econômico. Agora, caso Alberto Bolsonaro tem sido muito questionado, né, e os críticos estão falando até em impeachment, porque ele mesmo sugeriu, em publicações que ele fez uma sugestão de risco de ruptura. No dia 26 agora tem aí uma manifestação programada dos seus apoiadores, tem um clima pesado no ar. Nós tivemos uma manifestação muito forte nas ruas no dia 15, o pessoal que saiu em defesa da educação. Como é que você vê esses acontecimentos? Como é que isso pode se refletir? Eu vou voltar naquilo que eu tinha perguntado antes, e no risco que existe numa situação dessa, quer dizer, a economia frágil, o crescimento de uma crise política, isso acabasse uma ruptura ocorrendo, que desdobramentos teriam para o país, não é? Para a economia do país, para a estabilidade do país? Eu acho que, em primeiro lugar, é muito importante observar que não é possível, com menos de 5 meses de governo, querer culpar Bolsonaro por todas as mazelas, por todas as dificuldades que o país atualmente enfrenta. Eu acho que seria, aí, no mínimo, um ato de miopia profunda, não vou dizer nem miopia, de cegueira. Mas eu acho que o presidente deve descer um pouco do palanque. E eu acho que ele precisa ter um pouco mais de humildade de reconhecer que hoje ele é presidente de todos os brasileiros, que sejam da oposição, que fizeram campanha contra ele, e governar para todos os brasileiros. E deixar de lado o confronto. Eu acho que uma das grandes virtudes que nós, povo brasileiro, temos é de falar o mesmo idioma, ter os mesmos costumes, uma religião quase que única, cristã, né? Um povo que tem os mesmos conceitos. Dividir esse povo ainda mais não é legal. Como é que os empresários do mercado financeiro estão enxergando esse momento, hein? Eu tenho conversado com vários deles e eu frequento, né, esse ciclo. Eu diria o seguinte: eles estão um tanto quanto desanimados. Não buscam perder o otimismo, mas não querem também se contaminar pelo pessimismo. Eu tenho usado até muita expressão de Juscelino Kubitschek, que principalmente para nós brasileiros, nós temos que entender que a bandeira de toda esperança, a bandeira de todas as nossas bandeiras tem que ser esperança. E essa esperança é de um Brasil melhor. Se nós já fomos capazes de fazê-lo no passado, provavelmente em graus de dificuldade muito maiores, nós podemos repeti-lo. Então, por exemplo, Juscelino Kubitschek, na época dele, a inflação já estava dando sinais de vigor. Então perguntaram para ele: mas escuta, você fazendo o plano de investimentos e a inflação aí retomando, o que você vai fazer para combater a inflação? Ele falou assim: eu vou combater a inflação gerando mais riqueza, produzindo mais. Ele estava absolutamente correto. Então nós temos vários exemplos anteriores, como já mencionei antes. Nós tivemos uma economia maior do que a China. Nós podemos repetir esses modelos, reimplantados, colocando o desenvolvimento como uma grande premissa brasileira. Agora, nós temos que acabar com essas questões todas da ideologização, da politização da economia e dizer o seguinte: olha, nós precisamos de um projeto de nação. Nós temos que procurar não aquilo que nos diverge, nós temos que procurar aquilo que nos converge. Então, eu acho que essa tem que ser a nova tendência de um mundo político brasileiro.
Caso Alberto, Minas Gerais, né? Nós temos também aí 5 meses, quase praticamente 5 meses de governo, do governo Zema, uma situação gravíssima na economia, que se tornou ainda mais grave com o fechamento de várias minas e o desastre provocado pela barragem da Vale em Brumadinho. O Estado estima entrar aí o próximo ano com um déficit acumulado de quase 50 bilhões. Como é que você avalia a condução do governo Zema nesse primeiro período diante desses desafios? O quadro econômico, financeiro das contas públicas de Minas Gerais provavelmente é o mais sério de todo o Brasil. Mas a gente tem que reconhecer também que o governo atual não tem culpa e não existe também uma culpa isolada para esse ou aquele outro governo. É um processo que vem acontecendo aí há mais de 20 anos, em que uma das principais características dele é o fato de o Estado, os governantes, se somando todos aí durante os últimos 25 anos, em 22 deles, Minas foi oposição ao governo federal. Vários fatos justificam a situação porque Minas Gerais se encontra na situação atual. Um deles, em primeiro lugar, foi o acordo mal feito da renegociação da dívida de Minas Gerais com a União, a taxa de juros absolutamente extorsivas, que nós pagamos 3, 4 vezes essa dívida. A segunda grande questão foi a implantação da Lei Candir, que retirou recursos gigantescos de Minas Gerais e Minas ficou aí paralisada e não reclamou, etc, etc. Claro, houve também aumento de salários descabidos em diversos governos do funcionalismo público, muitas vezes praticados, inclusive, em períodos de redução de despesa. A falta de atração de novos investimentos não foi também a guerra fiscal, também praticada entre os diversos estados, é um dos fatores. E tem um outro fator que pouco se fala, que é recente e que poucas pessoas conseguem enxergar, é decorrente da crise que o país vivenciou no período 2015, 2016 e 2017. Tem um economista muito respeitado, que é Raul Veloso, especializado em contas públicas. Ele fez um estudo em que aponta que apenas nesses 3 anos a crise econômica brasileira retirou de receita dos estados brasileiros como um todo cerca de 280 bilhões de reais. 280, se Minas tem uma média de 10% do PIB nacional, significa dizer que apenas em 2015, 2016, 2017, a receita tributária de Minas Gerais diminuiu 28 bilhões de reais. Praticamente esse é o déficit. Esse é o déficit do estado de Minas Gerais. Juntando então todos aqueles que eu disse para você, chegamos numa situação atual que realmente é dificílima. Não temos outra alternativa a não ser fazer o programa de recuperação fiscal com o governo federal. Não temos. Você não vê Mas ele não resolve o nosso problema. Ele atenua momentaneamente os nossos problemas. Você mencionou a Lei Candir, não é? Mencionei a Lei Candir, Começa a haver uma oposição, só para eu pontuar, começa a haver uma oposição de ideias em relação à saída para a retomada do desenvolvimento econômico, da superação do desequilíbrio fiscal, que o governo defende como única saída o plano de recuperação fiscal, enquanto a Assembleia abraça uma outra causa, que é, enfim, uma mudança, uma nova lei em relação à Lei Candir, que regulamente os repasses e que se renegocie o para trás. Você acha que isso se opõe, se complementa? Como é que você vê isso? Acho isso aí ilusão, imaginar um conto de caronchinha. Não tem como você retroagir. Acho que não vamos conseguir voltar à situação anterior, até porque é uma norma institucional você não exportar tributos. O problema é a imperfeição do sistema tributário brasileiro. Eu elegeria a reforma tributária brasileira como mais prioritária
do que nesse momento, do que a reforma da Previdência. Nós temos, por exemplo, uma incidência de tributos, quase metade dos impostos incidem sobre a produção e consumo, enquanto deveriam incidir principalmente sobre o lucro, principalmente sobre heranças. Então nós estamos tudo errado nessa questão fiscal. Nós estamos de cabeça para baixo, uma posição invertida. Então o que acontece? Um estado igual Minas Gerais, se ele tivesse o seu imposto de renda estadual, a exemplo do que é praticado nos Estados Unidos, a exemplo do que é praticado na Europa, nós não teríamos esse tipo de problema, desse impasse com relação à Lei Candir. Porque o Estado receberia aquilo que ele deixaria de tributar na produção, mas receberia em troca como imposto de renda. Então nós temos que alterar essa questão. Mas a grande verdade é o seguinte, assim como o Brasil, nós só sairemos desse impasse fiscal, orçamentário, se o país voltar a crescer. Para cada queda de um PIB, nós perdemos... As reformas são indispensáveis para esse crescimento? Indispensáveis. Como também a reforma da Previdência é indispensável e é insubstituível. Então o país tem que abraçar as reformas em todo sentido. Nós ainda estamos na metade do século passado, nessa questão principalmente fiscal e tributária. Qual que é o sentimento dos empresários, só para a gente amarrar, sobre a situação de Minas, expectativas que eles têm sobre a economia mineira? Olha, é a expectativa de que o quadro tende a se agravar, porque não existe ainda uma luz no fim do túnel, dizendo que o país vai se reconciliar com o crescimento econômico vigoroso, com o desenvolvimento. Nós não sabemos ainda o que esse programa de recuperação fiscal, quais que serão essas exigências, e em segundo lugar, se a Assembleia vai aprovar. E segundo, se a sociedade vai aceitar. Na verdade, esses projetos ainda, o governo do Estado ainda não enviou. A Assembleia já está em discussão, porque o governo já falou que vai enviar. Não é que trata do plano de reequilíbrio fiscal. Mas qualquer que sejam eles, a gente tem que ter a lucidez que não se faz omelete sem quebrar o osso. E vão ter que ser tomadas posições, muitas delas às vezes dramáticas. Nós não podemos, por exemplo, apenas na questão previdenciária no Estado, continuar exponenciando a cada ano um déficit apenas previdenciário de cerca de 18 bilhões de reais. Se nós compreendemos só o déficit previdenciário do Estado, é o nosso desequilíbrio fiscal, é o nosso orçamento. Então, a outra conta que precisa fazer, inclusive para justificar que a questão do programa de recuperação, ele alivia, mas não resolve, basta dizer o seguinte: a principal coisa que ele vai nos aliviar é relativamente à questão do serviço da dívida com o governo federal, que é juros e amortização. Isso dá algo em torno de 7, 8 bilhões por ano que Minas vai deixar de pagar ao governo federal durante 3 anos, prorrogado por mais 3 anos. Bom, são 7 bilhões de reais. E aí vai ter que privatizar um punhado de empresas. Só o déficit deste ano e do ano que vem são 26 bilhões. Ainda acumula mais 28, que nós já tínhamos no passado, dão 54. Mas esse pagamento não está suspenso? Não está suspenso. O da União, a da dívida, aí que está o outro agravante. No ano passado, nós não efetuamos nenhum pagamento da nossa dívida, seja título de juros ou de amortização ao governo federal. Isso não fez essa diferença, aí, provavelmente, pelo menos visivelmente. Aí, provavelmente, nesse programa de recuperação fiscal, nós vamos ter que ainda incluir o ano passado. Então, portanto, nós vamos ter que achar outras formas no sentido de sair desse impasse. Mas volto a afirmar, se não tivermos crescimento vigoroso, nem Minas Gerais, nem o Brasil acharão qualquer solução de curto ou de médio prazo, e a cada dia que passar, esses problemas vão se exponenciar mais e mais. Carlos Alberto, muitíssimo obrigado por ter vindo ao Mundo Político. Eu que agradeço, Lívia.
Eu conversei com o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, ele é presidente e editor-geral da revista Mercado Comum, presidente da Associação dos Economistas de Minas Gerais e vice-presidente da ACEMinas, a Associação Comercial e Empresarial de Minas. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.